Quantas vezes você sentiu que a vida parou justamente quando mais desejava avançar? Talvez você ore, insista, bata em portas e o céu pareça guardar silêncio. Mas e se esse silêncio aparente for, na verdade, a melodia exata do relógio de Deus afinando a sua história? A Bíblia não retrata um Deus distraído. Ela nos mostra um Pai que move cada segundo com amor estratégico, capaz de dar exatamente o que você precisa no momento perfeito. Hoje, quero te convidar a olhar para a sua espera com outros olhos, a descobrir que o atraso pode ser proteção, que a pausa pode ser preparação e que a mão que controla os tempos do universo é a mesma que tece cada fio da sua vida. Jesus afirmou isso com uma simplicidade arrebatadora. Buscai primeiro o reino, e tudo o mais vos será acrescentado. Essa promessa não expira, não se desgasta, ela pulsa agora para você. Então, abra o seu coração, desligue o ruído da pressa e permita que a palavra revele o propósito oculto da sua estação presente. Porque enquanto você conta minutos, Deus já desenhou eternidades de bem para o seu futuro. Antes de mergulhar nessa jornada, levante sua voz e declare com coragem: Senhor, entrego meu cronômetro ao teu relógio eterno, confio no teu tempo perfeito e recebo tua provisão exata. Faça dessa oração o seu primeiro passo rumo à paz que transcende a ansiedade e a fé que transforma cada espera em milagre. Número 1. O tempo perfeito de Deus. Há momentos em nossa vida em que parece que tudo para. Pedimos, buscamos, ansiamos, mas as portas continuam fechadas. É fácil se desesperar, se perguntar se Deus nos esqueceu ou se por acaso nossas orações não foram ouvidas. No entanto, Eclesiastes nos lembra uma verdade profunda e libertadora. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, em sua infinita sabedoria, teceu a história da nossa vida como um grande bordado, onde cada fio tem um lugar, um momento, um propósito. Nada acontece por acaso. Cada estação, seja de plantio ou de colheita, de espera ou de movimento, foi perfeitamente planejada por suas mãos amorosas. A impaciência humana, porém, nos prega peças. Queremos resultados imediatos. Queremos saltar do inverno para o verão sem passar pela primavera da preparação. Queremos frutos sem antes cultivar a terra. Mas o tempo de Deus não é como o nosso. Ele vê o quadro completo, enquanto nós conseguimos enxergar apenas o próximo passo. Seu controle sobre o tempo transcende nosso entendimento limitado do agora. E em seu amor, Ele não responde antes de estarmos verdadeiramente prontos para receber o que pedimos. Quantas vezes já pedimos algo que, se tivesse chegado antes, teria sido mais um peso do que uma bênção? Cada estação da vida tem um propósito na nossa formação espiritual. A alegria nos ensina gratidão, a provação nos ensina fé, a espera nos ensina paciência. O crescimento nos ensina humildade. Quando entendemos que cada momento, cada lágrima, cada riso, cada silêncio tem um papel no nosso processo de moldagem interior, deixamos de resistir e começamos a cooperar com a obra de Deus em nós. É como um agricultor que não pode apressar a colheita. Ele sabe que cada etapa, desde o plantio até a germinação, desde a floração até o fruto maduro, tem um tempo preciso que não pode ser alterado. Aceitar o tempo de Deus nos liberta da ansiedade sobre o futuro. Permite-nos descansar, sabendo que não estamos perdidos nem esquecidos, mas exatamente onde deveríamos estar, na estação certa, mesmo que ainda não a compreendamos por completo. Porque o aparente atraso divino, muitas vezes, é apenas uma preparação secreta. O que parece ser um não ou um espere é, na verdade, um estou te preparando para algo melhor do que você imagina. Quando aprendemos a discernir a estação espiritual que estamos vivendo, cooperamos em vez de resistir. Em vez de lutar contra o inverno da provação, recolhemos a lenha da fé para nos manter aquecidos.
Em vez de nos desesperarmos na primavera do crescimento invisível, regamos as sementes da esperança. E quando chega o verão da bênção, o recebemos com humildade, sabendo que foi o inverno que fortaleceu nossas raízes. O tempo de Deus é perfeito porque considera fatores que nem sequer sabemos que existem. Ele vê as conexões invisíveis, as correntes de eventos que precisam se alinhar para que sua vontade se cumpra plenamente. Nós vemos apenas um instante, mas ele vê a eternidade. Quando nos rendemos a esse conhecimento, o coração encontra paz. Deixamos de viver movidos pelo medo de ficarmos para trás ou presos à comparação com os outros. Passamos a viver sabendo que, no tempo certo, tudo o que for necessário virá. Resistir à estação atual, por outro lado, apenas gera frustração e atrasa o aprendizado necessário. É como querer que uma semente cresça aos gritos ou que o sol nasça antes da hora. Não é apenas inútil, é destrutivo. A sabedoria está em abraçar a estação presente, com sua beleza e seu desafio, com a certeza de que ela não é eterna, mas é necessária. A beleza da vida com Deus está em descobrir que até mesmo nossos momentos de provação, aqueles que mais gostaríamos de evitar, têm um propósito eterno. E chegará um dia, talvez nesta vida ou talvez na eternidade, em que olharemos para trás e veremos que não houve erros, que cada passo, cada lágrima, cada espera estava perfeitamente orquestrado. E então, de nossos lábios não sairá nenhuma reclamação, mas um sussurro de admiração. Senhor, teu tempo foi perfeito. Portanto, hoje, se você está esperando, se está semeando com lágrimas, se sente que o inverno nunca vai acabar, lembre-se disto: o mesmo Deus que te criou sustenta a sua história. E quando você entrega a sua vida em suas mãos, Ele te dá exatamente o que você precisa, nem antes, nem depois, mas no momento perfeito. Confie. O relógio de Deus nunca atrasa. Seu amor nunca falha. E seu plano, ainda que às vezes oculto, sempre será para o seu bem eterno. Qual estação você está vivendo agora e o que Deus está te ensinando através dela? Número 2. Renovação na espera. Há temporadas na vida em que sentimos que estamos parados no mesmo lugar, que damos um passo à frente e 2 para trás. Esperamos respostas, portas abertas, milagres, e a alma, cansada de tanto esperar, começa a fraquejar. Mas Isaías 40:31 nos lembra de uma promessa que não depende do nosso esforço humano. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é se resignar passivamente. É um ato de confiança viva, uma entrega consciente e renovada a cada dia. Enquanto o mundo corre atrás de resultados imediatos, os que esperam em Deus aprendem a voar no tempo perfeito do Criador. Muitas vezes, o cansaço espiritual não vem tanto das circunstâncias difíceis, mas do esforço constante de tentar nos sustentar com as nossas próprias forças. Queremos resolver, entender, antecipar, controlar. Nos desgastamos planejando, nos angustiamos tentando adivinhar o futuro, nos frustramos ao tentar forçar portas que só Deus pode abrir. O problema não é estarmos cansados da vida, é que estamos tentando vivê-la sem realmente descansar em Deus. Ele não nos chamou para carregar a vida sozinhos sobre os ombros, mas para entregá-la todos os dias em suas mãos. E é nessa entrega que acontece a verdadeira renovação. A renovação de que fala Isaías não é apenas um descanso físico ou uma pausa emocional. É algo sobrenatural. É uma força que vem quando as nossas já se esgotaram. É correr longas distâncias de fé sem desfalecer na alma. É caminhar por trilhas incertas com uma paz que não compreendemos, mas que nos sustenta. Essa renovação não é fruto de dormir mais, de fazer mais planos ou de aumentar o nosso esforço. É um presente divino que se ativa quando esperamos, quando confiamos, quando nos rendemos.
A imagem da águia não é por acaso. A águia, nos momentos mais críticos, não luta contra o vento. Ela não se desgasta batendo desesperadamente as asas. Ela se eleva, deixa-se conduzir pelas correntes invisíveis que os outros não conseguem ver. Assim também é aquele que espera em Deus. Enquanto os problemas sopram como ventos contrários, enquanto as circunstâncias parecem nos empurrar para baixo, Deus cria correntes do seu espírito para nos elevar acima de tudo isso. Não se trata de ignorar a realidade, mas de aprender a enxergá-la com outra perspectiva, uma perspectiva celestial, uma perspectiva de fé. Mas para que essa renovação aconteça, há um passo essencial: colocar a nossa vida todos os dias nas mãos de Deus, não de forma automática ou superficial, mas de maneira consciente e sincera. A cada manhã, a cada desafio, a cada noite em que o cansaço parece vencer, temos uma oportunidade de dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eis-me aqui, em Tuas mãos. E então, o que parecia impossível se torna possível. O que parecia o fim se transforma em um novo começo. Vivemos em uma cultura que idolatra a imediatidade. Queremos tudo agora: respostas, soluções, bênçãos. Mas Deus não trabalha com o relógio do mundo. Ele trabalha no tempo perfeito do seu amor. E é justamente na espera que Ele realiza sua obra mais profunda em nós. A espera não é perda de tempo, é um ginásio espiritual. É onde os músculos da fé se fortalecem, onde aprendemos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Muitas vezes, a renovação divina não acontece nos momentos de maior energia, mas justamente naqueles em que não conseguimos mais continuar. Quando sentimos que chegamos ao limite, que não há forças nem para mais um passo, é nesse ponto de vulnerabilidade total que Deus manifesta seu poder perfeito. Ele não precisa da nossa força, Ele precisa da nossa rendição. E quando nos esvaziamos do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, então Ele nos preenche com sua vida. E não fomos chamados para esperar sozinhos. A comunidade de fé é um presente para os tempos de espera. Um irmão que ora por você, uma palavra que encoraja o seu espírito, uma companhia que valida o seu cansaço sem julgá-lo. Somos parte de um corpo e nos momentos de fraqueza, Deus usa outros para nos lembrar de que não estamos sozinhos no caminho. Por isso, se hoje você se sente exausto, se sente que sua alma pesa e que seus passos já não têm força, não se condene. Você está no lugar perfeito para experimentar o sobrenatural. Você está no limiar onde a sua fraqueza encontra a força de Deus. Espere nele, entregue o seu cansaço, confie no tempo dele, porque quando você coloca a sua vida em suas mãos, ele não apenas te renova, ele te eleva, te fortalece, te sustenta. E você descobrirá que, mesmo que tudo ao seu redor diga que você deveria cair, ainda assim você continuará caminhando, continuará correndo, continuará voando, não por aquilo que você é, mas por quem está com você. Número 3. Prioridades divinas. Há dias em que acordamos e a primeira coisa que invade nossa mente são as contas a pagar, as tarefas inacabadas, as preocupações que carregamos como um peso invisível. Sem perceber, começamos o dia correndo atrás das coisas, acreditando que se nos esforçarmos um pouco mais, se planejarmos melhor, se nos preocuparmos o suficiente, conseguiremos controlar tudo. Mas Jesus, em Mateus 6, nos oferece um caminho completamente diferente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz para ignorarmos nossas necessidades, não diz para minimizá-las. Ele nos convida a mudar a ordem das nossas prioridades, a colocar primeiro o que é eterno, para que o que é temporário se encaixe no lugar certo. A ansiedade que sentimos sobre o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos conquistar, é sintoma de um problema mais profundo, a falta de confiança na provisão divina.
Quando nos angustiamos, estamos dizendo sem palavras: não tenho certeza se Deus vai cuidar de mim. Mas Jesus nos lembra que Deus veste os lírios do campo, que alimenta as aves do céu, criaturas que não trabalham nem armazenam, e ainda assim nada lhes falta. Se o Pai cuida com tanto zelo da criação, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Buscar primeiro o reino implica mais do que frequentar um culto ou fazer uma oração rápida pela manhã. É um reordenamento radical das nossas prioridades. É colocar Deus no centro de tudo, do nosso tempo, das nossas decisões, dos nossos sonhos. Significa que, antes de pensar em como resolver meus problemas, penso em como vou honrar a Deus hoje. Antes de encher minha mente de preocupações, a encho com a sua palavra. Antes de correr atrás das coisas, corro para a sua presença. A promessa de Jesus é clara e poderosa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não algumas, não as menos importantes. Todas. No momento certo, da maneira certa, na medida certa. Deus não promete nos dar aquilo que nossa ansiedade diz que precisamos, mas sim aquilo que seu amor perfeito sabe que realmente necessitamos. Quando colocamos nossa vida em suas mãos, não vivemos uma vida de escassez, mas de provisão exata. O que tiver que chegar, chegará. O que não vier, é porque nunca iria nos fazer bem. O reino de Deus não é um complemento opcional aos nossos planos. Não é algo que adicionamos à lista de prioridades depois do trabalho, da família, dos objetivos pessoais. É a realidade suprema que dá sentido a tudo o mais. Buscar seu reino em primeiro lugar não elimina nossas necessidades reais, mas as coloca na perspectiva correta. Deixa de ser uma corrida angustiante e se torna uma caminhada confiante, onde sabemos que enquanto andamos em seu propósito, Ele cuida do que nos falta. Jesus nos convida a observar as aves e os lírios, não como um exercício poético, mas como uma lição viva. Eles não se consomem em preocupação, não planejam o futuro com ansiedade, não acumulam mais do que precisam. E mesmo assim, vivem plenamente sustentados pela bondade de Deus. Nós, com valor muito maior, somos chamados a viver com essa mesma certeza. A provisão de Deus não depende do nosso estresse, nem da nossa capacidade de controlar cada detalhe, mas da sua fidelidade imutável. Nossas preocupações diárias são como espelhos que refletem onde realmente temos colocado o nosso coração. Se nosso primeiro pensamento ao despertar é sobre nossas cargas, se nosso último suspiro do dia é uma lista de afazeres, talvez o reino ainda não ocupe o primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar não significa que os problemas desaparecem. Significa que os enfrentamos com uma nova perspectiva, a de quem sabe que não caminha sozinho, a de quem se lembra que o provedor é maior que qualquer necessidade. Muitas bênçãos estão esperando para serem liberadas sobre a nossa vida, mas Deus, em seu amor, espera até que nossas prioridades estejam alinhadas. Não porque Ele queira nos reter algo, mas porque sabe que, se recebêssemos fora do tempo ou em desordem, isso poderia nos destruir em vez de nos abençoar. Ao buscar primeiro o seu reino, preparamos o terreno do nosso coração para receber não apenas o que precisamos, mas o que realmente nos fará florescer. Pense por um momento. O que é a primeira coisa que você busca a cada manhã? Em que você gasta sua energia emocional? O que ocupa seus pensamentos quando você está sozinho? As respostas a essas perguntas revelam mais sobre nosso coração do que imaginamos. Hoje, Deus nos chama, com ternura e com desafio, a confiar, a reordenar, a colocar o seu reino em primeiro lugar. Porque quando fazemos isso, quando de verdade colocamos nossa vida em suas mãos, Ele nos dá exatamente o que precisamos, no momento perfeito, sem falha e sem erro. Tudo no tempo dele, tudo do jeito dele, tudo por amor. Número 4. Desejos satisfeitos.
Existe um anseio que todos carregamos bem no fundo da alma, ainda que às vezes não saibamos descrevê-lo com palavras. É aquele desejo de plenitude, de pertencimento, de sentir que tudo em nossa vida faz sentido. Muitas vezes acreditamos que se alcançarmos certos feitos, se conquistarmos determinados bens, se realizarmos algumas metas, então experimentaremos a satisfação que o nosso coração tanto deseja. Mas o Salmo 37 nos mostra um caminho completamente diferente, um segredo que transforma a nossa busca. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O verdadeiro deleite em Deus não é um simples sentimento passageiro, nem depende de emoções que vão e vêm. É relacional. É encontrar satisfação real em sua presença, em seu amor, em sua verdade. Não é buscar a Deus como um meio para alcançar outras coisas, mas como o fim em si mesmo. Quando Deus se torna a nossa maior alegria, o nosso maior tesouro, então descobrimos que a alma começa a descansar, a florescer, a receber vida verdadeira. Não porque tudo ao redor seja perfeito, mas porque nele encontramos algo que o mundo não pode nos oferecer. Antes de podermos nos deleitar genuinamente em Deus, há um passo essencial que o Salmo aponta: confiar e fazer o bem. A obediência não é um fardo que rouba a nossa alegria, é a porta que nos conduz a ela. Quando vivemos confiando em seu caráter e agindo de acordo com sua vontade, nosso coração se purifica, se liberta das amarras da ansiedade, do egoísmo, do orgulho. E nesse terreno fértil, a alegria pode crescer de forma genuína. Não se trata apenas de sentir, mas de viver uma conexão real com Ele. Os desejos de um coração alinhado com Deus são radicalmente diferentes dos desejos que surgem de uma vida centrada em si mesma. Quando vivemos para nós mesmos, queremos acumular, impressionar, dominar. Mas quando o nosso deleite está no Senhor, nossos anseios são transformados. Já não desejamos apenas sucesso, mas propósito. Já não buscamos aprovação humana, mas agradar a Deus. E quando esses novos desejos nascem, Deus não os ignora. Ele os acolhe, os celebra e, em sua fidelidade, os realiza de maneiras que muitas vezes superam tudo o que poderíamos imaginar. O chamado para entregar o nosso caminho ao Senhor é profundamente libertador. A palavra hebraica usada aqui sugere a imagem de rolar um fardo pesado sobre alguém mais forte. Não é apenas pedir ajuda. É transferir todo o peso das nossas expectativas, medos e planos para as mãos de um Deus que não só é capaz, mas absolutamente confiável. Quando deixamos de nos apegar aos nossos próprios caminhos e verdadeiramente entregamos nossos passos a Deus, não perdemos o controle, ganhamos paz. E mais ainda, ganhamos a certeza de que Ele fará, não nós, Ele. Existe uma relação direta entre a profundidade do nosso deleite em Deus e a transformação dos nossos desejos. Não é que deixamos de sonhar, é que nossos sonhos se purificam. Não é que renunciamos aos anseios, é que aprendemos a desejar aquilo que realmente nos edifica, que glorifica a Deus e dá vida ao nosso espírito. E a beleza de confiar no tempo e no plano de Deus é que sua resposta sempre excede o que teríamos pedido. Como diz Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Há temporadas em que a seca espiritual parece apagar todo o deleite. Momentos em que não sentimos, não vemos, não entendemos. Mas até essas temporadas fazem parte da obra de Deus. São oportunidades para que o nosso deleite não dependa de emoções voláteis, mas esteja ancorado em uma fé madura. São treinos da alma para descobrir que, mesmo quando não vemos nada, se estamos nele, temos tudo.
Quando se deleitar em Deus se torna o nosso maior desejo, algo maravilhoso acontece. Descobrimos que já recebemos o que mais ansiávamos. Todo o resto, bênçãos, conquistas, respostas, se torna um presente adicional, um complemento belo, mas não essencial. Nossa alma já está cheia, nosso coração já está satisfeito, porque não há nada maior do que ter o Criador como nosso deleite supremo. Por isso, hoje, se você carrega desejos profundos, sonhos ainda não realizados, orações sem resposta, não os lance ao vento. Entregue-os ao Senhor, cerque-os com confiança, deleite-se primeiro em sua presença. Porque quando você coloca sua vida em suas mãos, Ele te dá exatamente o que você precisa, no momento perfeito. E muitas vezes, até mais do que você ousou imaginar. Número 5. Riquezas celestiais. Há momentos em que sentimos que nossas necessidades nos sobrecarregam, que as contas, as responsabilidades, as perguntas sem resposta se acumulam como uma grande montanha diante de nós. E nos perguntamos: será que Deus realmente vê? Será que Deus realmente proverá? Filipenses 4,19 nos responde com uma certeza poderosa: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não é uma promessa frágil, nem condicionada às circunstâncias humanas. É uma promessa ancorada nas riquezas celestiais, em recursos infinitos que jamais se esgotam. Quando Paulo diz, o meu Deus, ele não está falando de uma fé emprestada ou de teorias aprendidas. Ele fala a partir da experiência, a partir de noites de fome e de abundância, a partir de prisões e de púlpitos. Paulo conhecia Deus não apenas como Criador, mas como provedor fiel em sua vida diária. E esse conhecimento pessoal lhe permitia falar com uma convicção que vai além das palavras. O meu Deus suprirá. Não é talvez. Não é se tudo der certo. É suprirá. Porque a provisão de Deus não depende da nossa estabilidade, mas da sua fidelidade. A promessa é radical. Todas as vossas necessidades. Não diz todos os vossos desejos, porque Deus sabe distinguir melhor do que nós entre o que queremos e o que realmente precisamos. Às vezes achamos que precisamos de algo que, se tivéssemos, nos desviaria do propósito de Deus. Outras vezes achamos que a falta é sinal de abandono, quando na verdade é uma oportunidade para receber algo muito maior. Deus supre nossas necessidades materiais, sim, mas Ele também supre nossas necessidades emocionais, espirituais, relacionais. Ele vê o quadro completo da nossa vida e sabe o que é essencial para o nosso crescimento e para a nossa verdadeira plenitude. E não é qualquer provisão, é segundo as suas riquezas em glória, não segundo os limites humanos, não segundo as crises do mundo, mas segundo a abundância ilimitada do céu. Imagine por um instante a generosidade de um Deus que não conhece escassez, que não tem falta, que não tem limites. É dessa fonte inesgotável que Ele promete suprir a nossa vida. Que necessidade poderia ser grande demais para aquele que sustenta o universo na palma da mão? Mas há um detalhe vital na promessa. A provisão é em Cristo Jesus. Não é uma transação fria, não é uma troca religiosa. É o resultado de um relacionamento vivo e crescente com Ele. É dentro dessa relação, no abraço diário com Cristo, que a provisão é liberada. Porque mais do que nos dar coisas, Deus deseja nos dar a si mesmo. E nele encontramos tudo o mais acrescentado como um eco do seu amor. O contexto em que Paulo declara essa promessa também é importante. Os filipenses haviam sido generosos com ele. Tinham dado livremente, sem esperar nada em troca. E nessa generosidade, ativaram uma lei espiritual. Quando confiamos o que temos a Deus, Ele cuida de prover ainda mais abundantemente. Dar não nos empobrece, nos alinha ao coração do provedor. E nessa aliança, a provisão flui. A verdade é que muitas vezes a provisão divina chega de formas inesperadas.
Nem sempre no pacote que imaginamos. Às vezes, não vem em mais dinheiro, mas em sabedoria para administrar melhor. Às vezes, não chega em novas oportunidades, mas em uma paz profunda para suportar a temporada em que estamos. Parte do processo de confiar em Deus é aprender a reconhecer sua provisão, mesmo quando ela não se parece com o que esperávamos. Também é crucial entender que as temporadas de aparente escassez não invalidam a promessa. Elas fazem parte do treinamento da fé. São espaços onde aprendemos que a verdadeira riqueza de Deus nem sempre é visível, porque às vezes a maior provisão que recebemos não é material, mas um coração contente, como o próprio Paulo descreve nos versículos anteriores. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Poder dizer isso, poder viver assim, é uma riqueza que o mundo não pode dar nem tirar. Então, o que você realmente precisa hoje? Que peso tem carregado, achando que depende de você resolver tudo? Deus te convida a entregar isso em suas mãos, a confiar na sua provisão e não na sua previsão, a crer que quando você coloca sua vida nas mãos dele, ele te dará exatamente o que você precisa no momento perfeito. Porque sua provisão nunca chega atrasada, nunca é insuficiente e sempre vem envolta em amor perfeito. Essa é a promessa. Essa é a esperança que hoje você pode abraçar. Número 6. Caminhos dirigidos. Todos nós, em algum momento, sentimos aquela necessidade urgente de saber se estamos trilhando o caminho certo. Aquela inquietação que nos acorda à noite, perguntando se nossas decisões estão alinhadas com algo maior do que os nossos próprios planos. Provérbios 3:5 nos entrega um mapa espiritual, uma bússola segura para esses momentos de incerteza. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não é apenas um conselho bonito, é um convite profundo para viver de maneira radicalmente diferente. Quando a Bíblia nos diz, não te estribes no teu próprio entendimento, ela aponta um diagnóstico que raramente gostamos de admitir: nossa tendência à autossuficiência. Acreditamos que, se pensarmos o suficiente, se analisarmos todos os cenários possíveis, se planejarmos com detalhes, poderemos garantir o nosso sucesso. Mas a vida real nos mostra, vez após vez, que a nossa compreensão é limitada, que a nossa visão é curta, que nossas melhores estratégias não podem prever todas as variáveis. Deus nos chama a confiar, não com reservas, não pela metade, mas de todo o coração. Isso significa abrir mão do controle, renunciar à ilusão de que podemos construir um futuro seguro apenas com as nossas forças. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não se refere apenas aos grandes momentos de decisão espiritual. Refere-se a cada área da nossa vida, nossos relacionamentos, nossas finanças, nossos objetivos, nossos medos, nossos desejos mais secretos. Incluir Deus em todos os nossos caminhos é convidá-lo não só para as nossas orações, mas também para a nossa agenda, para as nossas conversas diárias, para as nossas decisões mais rotineiras. É viver com a consciência de que cada passo importa, de que cada direção que tomamos pode e deve ser guiada por Ele. A promessa é poderosa. Ele endireitará as tuas veredas. Não diz que o caminho será sempre plano, nem que não encontraremos obstáculos, mas promete que, se confiarmos e o reconhecermos, sua mão soberana corrigirá nossos passos, endireitará nossos desvios e nos conduzirá ao propósito para o qual fomos criados. Não se trata de caminhos fáceis, mas de caminhos precisos. Caminhos onde cada curva, cada subida, cada descida tem um sentido eterno que, ainda que escape à nossa vista, está sempre sob sua direção perfeita. A forma como Deus dirige os nossos passos é tão diversa quanto criativa. Ele fala através da sua palavra, revelando princípios eternos que iluminam decisões do presente.
Fala por meio do conselho sábio de pessoas que o temem e andam com ele. Fala através de uma paz interior que ultrapassa a lógica. Fala por meio das circunstâncias que abrem e fecham portas, não por acaso, mas por sua soberania. Nossa parte é manter o ouvido do coração atento, sensível aos sinais da sua direção. É importante entender que confiar plenamente em Deus não elimina a nossa responsabilidade de tomar decisões. Não nos transforma em pessoas passivas que esperam sinais sobrenaturais para cada passo. Nos transforma em pessoas ativas, mas fundamentadas em uma confiança diferente. Decidimos sim, mas decidimos com um coração que aprendeu a ouvir, a esperar, a se render a uma sabedoria maior. Reconhecer Deus continuamente em nossos caminhos treina a nossa sensibilidade espiritual. Ajuda-nos a discernir entre o que parece bom e o que é verdadeiramente guiado por Deus. Nos torna mais atentos aos avisos suaves do seu espírito, às pequenas mudanças de rota que causam grandes impactos ao longo do tempo. Ensina-nos a não viver por impulsos, mas guiados por uma bússola interior que sempre aponta para a sua vontade. Os obstáculos que encontramos no caminho nem sempre são sinais de erro. Muitas vezes são direções disfarçadas. Uma rejeição, uma porta fechada, uma espera prolongada podem ser a forma de Deus nos proteger, nos redirecionar, nos preparar para algo melhor. Quando deixamos de ver os obstáculos apenas como fracassos e passamos a vê-los como parte da sua direção soberana, experimentamos uma paz que não depende da ausência de problemas. E ainda mais impressionante, a direção perfeita de Deus opera mesmo quando nossas decisões são imperfeitas. Não precisamos temer estragar o plano de Deus para a nossa vida. Sua graça é capaz de redimir erros, transformar desvios em testemunhos, converter quedas em impulso para o seu propósito. Nossa parte é manter a humildade, estar dispostos a sermos corrigidos, dispostos a voltar atrás quando necessário. Paradoxalmente, quando abrimos mão da necessidade de controlar cada detalhe do nosso futuro e nos rendemos sinceramente à guia de Deus, experimentamos a liberdade mais profunda que se pode conhecer. Uma liberdade que não depende de conhecer o destino final, mas de saber quem nos leva pela mão. Uma liberdade que respira confiança, que descansa na certeza de que, quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele dirige os nossos passos, endireita os nossos caminhos e nos leva exatamente aonde precisamos estar, no momento perfeito. Número 7. Propósito em tudo. Há momentos na vida em que tudo parece se despedaçar. Circunstâncias inesperadas. Perdas que doem mais do que pensávamos ser capazes de suportar. Caminhos que de repente se tornam escuros. E no meio dessa confusão, dessa dor real, surge uma promessa que parece até grande demais para ser acreditada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa verdade não diz que tudo o que nos acontece é bom em si mesmo, não minimiza a dor, nem nega a existência do mal. O que afirma é algo muito mais profundo, que tudo, absolutamente tudo, pode ser tecido pelas mãos de Deus para o nosso bem final. Essa distinção é vital. Nem tudo o que vivemos é bom. Há traições, doenças, fracassos que rasgam a alma. Mas Deus não promete que tudo será confortável ou fácil. Ele promete que tudo cooperará para o bem daqueles que o amam. Essa palavra, cooperar, vem do grego sinergei, de onde tiramos a palavra sinergia. Forças diferentes que, mesmo sem se compreenderem entre si, são orquestradas para um resultado maior. É assim que Deus trabalha com os fragmentos da nossa vida. Cada peça, até mesmo aquelas que jamais teríamos escolhido, Ele toma e entrelaça em um propósito que vai além da nossa compreensão imediata.
Mas essa promessa não é universal. Ela é dirigida especificamente àqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não se trata simplesmente de acreditar que tudo vai dar certo por inércia. É um relacionamento vivo de amor e entrega a Deus que ativa essa obra soberana. É confiar no meio do caos. É amar a Deus não apenas pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. Mesmo quando as respostas não chegam rápido e os caminhos parecem confusos. Quando Deus diz que tudo coopera para o nosso bem, precisamos redefinir o que significa bem. Para nós, muitas vezes, o bem equivale a conforto, sucesso, felicidade imediata. Mas para Deus, o bem supremo é muito maior. É sermos conformados à imagem de Cristo. É que por meio de tudo o que vivemos, nossos corações se tornem mais parecidos com o dele, mais humildes, mais pacientes, mais firmes na fé, mais generosos em amor. Às vezes, os momentos de dor, de perda, de espera, são os cinzéis invisíveis que moldam nossa alma para esse propósito eterno. Nada fica de fora dessa promessa. Todas as coisas significa exatamente isso. Todas. O que entendemos e o que não entendemos. O que celebramos e o que choramos. Cada sorriso e cada lágrima. Cada vitória e cada fracasso. Deus não desperdiça nada. Cada experiência é um fio que Ele entrelaça com outros para formar um tapete que, visto da nossa perspectiva limitada, pode parecer caótico, mas visto da eternidade, revela uma obra-prima de redenção e beleza. No entanto, o cumprimento dessa promessa nem sempre é imediato. Há feridas que levam anos para revelar seu propósito. Há orações que parecem não ter resposta por um longo tempo. Há perdas que nunca deixarão de doer, mas cujos frutos só compreenderemos ao olhar para trás de um lugar de maior clareza. A fé em Romanos 8:28 requer paciência, confiança e, às vezes, apenas continuar caminhando mesmo sem entender nada. Essa promessa também nos oferece um alicerce para processar o sofrimento sem desesperar. Saber que Deus está agindo, mesmo quando não o vemos, muda tudo. Nos dá liberdade para chorar sem perder a esperança. Nos permite lamentar de verdade, mas ancorados em uma certeza que sustenta a alma. Deus está fazendo algo bom, mesmo aqui, mesmo agora. Olhe para o seu próprio passado por um momento. Quantas vezes uma porta fechada te levou a um lugar melhor? Quantas vezes uma decepção foi, na verdade, uma proteção disfarçada? Quantas vezes uma dor profunda te preparou para acolher alguém com uma compaixão que antes você não conhecia? Quando conectamos esses pontos, mesmo sem entender todos os detalhes, vemos lampejos do cumprimento dessa promessa. Vemos que, de fato, Deus nunca parou de agir, nunca parou de nos sustentar, nunca parou de transformar. Hoje, se você está no meio de algo que não entende, lembre-se disso. Quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele não apenas te dá o que você precisa no momento perfeito, mas também usa até o que parece ser uma perda para construir algo eterno em você. Você não está à deriva, você não foi esquecido, você está sendo tecido, passo a passo, lágrima por lágrima, em um propósito maior do que pode imaginar. E quando tudo for revelado, você verá que, de verdade, todas as coisas cooperaram para o seu bem. Número 8. Futuro cheio de esperança. Às vezes sentimos que nossa vida foi arrancada pela raiz, que tudo o que conhecíamos e tomávamos como certo mudou sem aviso prévio. Nesses momentos de crise, onde parece não haver mapa nem bússola, Jeremias 29:11 ressoa como um eco de esperança. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa promessa não nasceu em tempos de prosperidade. Foi dada a um povo no exílio,
a uma nação que via seus sonhos, sua segurança e sua terra se desfazendo diante dos olhos. E ainda assim, Deus falava de planos de bem. A palavra hebraica usada para planos, machachava, não sugere algo improvisado ou reativo. Fala de um design pensado, deliberado, intencional. Deus não está improvisando na sua vida, nem chegou atrasado às crises que você enfrenta. Antes mesmo do problema surgir, já havia um plano de restauração. Um plano que não nega a dor, mas a redime. Um plano que não ignora o vale, mas o atravessa contigo e te conduz a um futuro melhor. Mas a forma como esse bem prometido se manifesta frequentemente nos surpreende. Nem sempre vem por meio de portas abertas imediatamente ou soluções mágicas. Muitas vezes, assim como aconteceu com Israel, passa por processos longos, desconfortáveis, às vezes desconcertantes. O exílio não foi abolido de um dia para o outro. Não houve um resgate repentino. Houve anos de aparente silêncio, de reconstrução interior, de busca genuína. E é aí que a promessa brilha com mais intensidade. Deus não apenas promete um destino melhor, Ele promete caminhar contigo durante todo o processo. Quando Deus diz que seu plano é para vos dar um futuro e uma esperança, Ele está fazendo um contraste absoluto com o ambiente de exílio, onde tudo parecia perdido. Hoje, talvez você esteja atravessando sua própria terra de exílio. Pode ser uma crise financeira, uma perda pessoal, um sonho despedaçado, uma fase de espera que parece interminável. Mas a mesma promessa continua firme. Deus não terminou com você. O lugar onde você chora hoje não é o lugar onde sua história termina. No entanto, essa promessa não é automática. Ela está ligada a uma atitude de busca sincera. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não esconde seus planos como forma de punição. Ele os revela àqueles que verdadeiramente o buscam, não apenas como solucionador de problemas, mas como Senhor de suas vidas. É na busca autêntica, na oração honesta, no clamor perseverante, que começamos a ver como sua mão tece o invisível. A certeza de que Deus tem planos de bem nos permite viver com esperança, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Não porque negamos a realidade, mas porque cremos em uma realidade superior, a do Deus que escreve histórias de restauração. Viver com essa fé nos dá forças para semear, mesmo sem ver frutos hoje, para construir, mesmo diante de ruínas, para amar, mesmo com o coração ferido. Buscar e encontrar a Deus não é um evento único, é um processo contínuo. É abrir o coração todos os dias e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não entendo tudo, mas te busco. Não vejo o plano completo, mas confio que tu o vês. Deus revela seu plano de forma progressiva. Nem sempre recebemos o mapa inteiro de uma vez. Às vezes, vemos apenas o próximo passo, e confiar nesse pequeno avanço também faz parte da jornada de fé. E o mais lindo de tudo, os planos de Deus não se limitam a nos dar bem-estar temporário. Seus planos consideram tanto o nosso presente quanto a nossa eternidade. Deus não quer apenas te fazer feliz hoje. Ele quer te tornar pleno para sempre. Cada processo que você vive, cada lição que aprende, cada transformação que experimenta, está conectado a um propósito eterno que vai muito além do que agora você pode enxergar. O exílio de Israel parecia o fim, mas na realidade era apenas um capítulo de preparação para uma restauração maior. Assim também é na sua vida. O que hoje parece um final pode ser apenas o prólogo de um novo começo nas mãos de Deus. Por isso, não perca a esperança. Não se deixe enganar pela escuridão do momento. Quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele te dá exatamente o que você precisa, no momento perfeito. E seu plano, mesmo que às vezes misterioso, será sempre para te dar um futuro e uma esperança. E número 9. Perspectiva eterna.
Às vezes, sentimos que Deus demora demais para responder. Oramos, esperamos, sonhamos e parece que o céu permanece em silêncio. Mas 2 Pedro 3,8 nos oferece uma perspectiva que rompe com a nossa lógica humana. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aquilo que para nós parece um atraso doloroso, para Deus é a expressão exata do seu amor estratégico. Seu tempo não está desconectado do nosso bem, está perfeitamente alinhado com o propósito mais elevado. A percepção de Deus sobre o tempo transcende completamente nossa experiência limitada e linear. Vivemos presos a um relógio que não para, medindo segundos, minutos, anos. Mas Deus enxerga toda a história de uma só vez, como quem observa um tapete completo, não apenas um fio solto. Na sua perspectiva eterna, não há ansiedade, não há pressa, não há erro de cálculo. Cada segundo está contido dentro de um plano muito maior do que a nossa mente finita pode compreender. Saber disso não elimina a dificuldade da espera, mas transforma radicalmente nossa postura durante ela. A paciência de Deus não é lentidão, não é indiferença nem falta de interesse. É amor, é estratégia divina. Deus não demora porque não pode agir. Ele demora porque deseja incluir o maior número possível no seu propósito de salvação. Ele vê cada coração que ainda pode se voltar para Ele, cada processo interior que ainda precisa amadurecer, cada circunstância que ainda deve se alinhar, para que a resposta não seja apenas boa, mas perfeita. Cada aparente demora tem um propósito que frequentemente está ligado a oportunidades de arrependimento, crescimento e transformação. Às vezes pedimos uma bênção, mas ainda não estamos prontos para sustentá-la. Às vezes clamamos por mudança, mas nosso caráter precisa ser fortalecido primeiro. Deus não desperdiça a espera. Ele usa cada dia para formar em nós algo essencial para quando a resposta finalmente chegar. O relógio de Deus não atrasa. Ele se move no ritmo exato que o nosso destino requer. Esse versículo estabelece um princípio que pode trazer descanso profundo à alma. Aquilo que parece tardio para nós está perfeitamente agendado no calendário divino. Não fomos esquecidos. Não estamos numa fila interminável. Estamos sendo preparados, refinados, posicionados. A espera, mesmo dolorosa, faz parte do processo exato pelo qual Deus tece a história que Ele sonhou para nós, desde antes da fundação do mundo. Compreender a perspectiva eterna de Deus transforma nossa atitude em relação à espera. Ensina-nos a ver o atraso não como punição, mas como cuidado. Convida-nos a confiar, mesmo quando as circunstâncias não mudam no ritmo que desejaríamos. Ensina-nos a crer que na agenda de Deus não há falhas e que sua fidelidade jamais depende da nossa impaciência. A urgência humana, essa sensação de que tudo precisa se resolver agora, muitas vezes nos leva a precipitar decisões que exigem mais tempo para amadurecer. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos, caminhos sem obstáculos. Mas Deus opera em outro nível. Ele não está apressado para cumprir os nossos prazos. Ele está focado em realizar o seu propósito eterno em nós. E quando aprendemos a nos alinhar ao seu ritmo, experimentamos uma paz que não depende das circunstâncias. A escala de tempo divina também nos convida a ampliar nossa visão para além da nossa vida limitada. Lembra-nos de que o que Deus faz em nós não afeta apenas a nós mesmos, mas também gerações que ainda nem vimos. Às vezes, as sementes que plantamos durante a espera florescerão em tempos que talvez não estejamos aqui para ver plenamente. Mas cada ato de fé, cada passo de obediência, cada momento de rendição ecoa na eternidade. A paciência de Deus conosco nos inspira a sermos pacientes também com os outros.
e conosco mesmos. Assim como Ele não desiste de nós quando falhamos, também aprendemos a não desistir quando a mudança parece lenta, quando a transformação parece distante, quando o milagre demora a chegar. O atraso divino frequentemente permite que todos os fatores necessários se alinhem para que a resposta não seja parcial, mas completa, e não apenas para nós, mas para os que nos rodeiam. Se pudéssemos ver com os olhos de Deus, onde 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos, entenderíamos que a espera não é perda, é preparação. Que o silêncio não é abandono, é estratégia. Que o que chamamos de espera é, na verdade, o movimento preciso das engrenagens divinas se alinhando a favor do nosso verdadeiro bem. Por isso, hoje, mesmo que o seu coração esteja cansado de esperar, mesmo que seus olhos ainda não vejam a resposta que tanto anseiam, lembre-se, quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele te dá exatamente o que você precisa, no momento perfeito. Nem um segundo antes, nem um segundo depois, sempre na hora certa, sempre por amor, sempre para o seu bem eterno. Número 10. Misericórdias renovadas. Há manhãs em que levantar da cama parece uma tarefa impossível, quando o peso de ontem ainda dói, quando as preocupações com o amanhã obscurecem o presente. No entanto, mesmo nesses dias em que parece que a noite nunca vai acabar, Lamentações 3:22 sussurra uma verdade que renova a alma. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse versículo não surgiu em um contexto confortável. Não foi escrito a partir de um lugar de abundância ou sucesso. Nasceu das ruínas de Jerusalém, no momento mais sombrio da história de um povo que parecia ter perdido tudo. E mesmo ali, o amanhecer trouxe uma esperança que nem a dor mais profunda conseguiu apagar. Cada novo dia é um ato de graça, não um direito que conquistamos. Não acordamos porque merecemos, mas porque a misericórdia de Deus continua nos cobrindo. Essa misericórdia não é frágil, não é limitada, não se esgota como os nossos estoques humanos de paciência ou bondade. A cada manhã, Deus nos oferece um suprimento fresco, feito sob medida para o que o dia trará. Não são sobras do passado, nem recursos reciclados. É graça nova, compaixão nova, força nova para um novo dia. A frase "renovam-se cada manhã" não é apenas poética, é profundamente prática. Significa que aquilo de que você precisa hoje, por mais desafiador que seja, já foi providenciado. Se hoje você precisa de consolo, há consolo fresco te esperando. Se hoje você precisa de força, há força nova suficiente. Se hoje você precisa de perdão, a misericórdia de Deus é maior do que o seu erro. Deus não te chama a viver hoje com as reservas de ontem. Ele sabe que cada dia traz seus próprios desafios e, por isso, traz também seus próprios recursos. A fidelidade de Deus é grande, diz o versículo. Não pequena, não condicional, não intermitente, grande. É uma fidelidade que permanece firme quando tudo o mais desaba. É a rocha sob os seus pés quando o mundo ao redor parece tremer. É a certeza de que, ainda que suas emoções oscilem, ainda que suas forças se esgotem, ainda que seus planos falhem, Deus continua ali, constante, inabalável, fiel. Nossa vida não é sustentada pela nossa estabilidade, mas pela imensa fidelidade dele. Cada amanhecer é um lembrete visual dessa promessa. Pense nisso. Depois da noite mais longa, depois do frio mais intenso, o sol sempre volta a nascer. Mesmo que não o vejamos enquanto esperamos na escuridão, o amanhecer está a caminho. Assim também é a misericórdia de Deus, silenciosa, segura, inevitável. Não importa o quão longa tenha sido sua noite espiritual ou emocional, cada dia traz consigo uma nova oportunidade de recomeçar nele.
Essa renovação diária também nos liberta do peso desnecessário do passado. Você não precisa carregar hoje a culpa de ontem. Você não precisa enfrentar hoje as batalhas de amanhã. Hoje tem sua própria porção de misericórdia. Hoje tem seu próprio maná espiritual. O próprio Jesus nos ensinou: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Mateus 6,34. Deus não nos abandona na incerteza do presente. Ele nos provê exatamente o que precisamos para viver hoje. A fidelidade de Deus transcende nossas emoções inconstantes e nossas percepções limitadas. Haverá dias em que não a sentiremos, em que não a veremos claramente, em que nossas dúvidas gritarão mais alto que nossa fé. Mas mesmo nesses dias, sua fidelidade permanece intacta. Ela não depende da nossa percepção, depende do seu caráter. E o seu caráter é imutável. Cada provisão que recebemos hoje é exatamente para hoje. Você não precisa saber como vai suportar o mês inteiro, nem resolver todo o seu futuro em uma única oração. Você só precisa confiar que, para este dia, Deus já providenciou o que a sua alma necessita. E amanhã, quando o sol voltar a nascer, haverá uma nova misericórdia esperando por você. Nos momentos mais escuros da vida, essa promessa nos lembra que o amanhecer sempre chega, que a noite não é eterna, que a tristeza pode durar por um momento, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Na próxima vez que vir o amanhecer, pare, observe. Permita que esse momento seja mais do que um fenômeno natural, que seja um lembrete vivo de que as misericórdias de Deus são novas, frescas e suficientes, exatamente quando mais você precisa. Porque quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele te dá exatamente o que você precisa, nem um segundo antes, nem um segundo depois, mas no momento perfeito. Número 11. Conexão vital. Existe uma verdade que pode mudar completamente a nossa maneira de viver, se de fato a abraçarmos. Fomos criados para estar conectados a Cristo, não para viver em independência espiritual. Jesus disse isso de forma simples e poderosa em João 15,4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é apenas uma metáfora bonita. É um mapa para uma vida plena, um guia que nos mostra como receber exatamente o que precisamos, no momento perfeito, ao colocarmos nossa vida nas mãos de Deus. A imagem que Jesus usa, a videira e os ramos, não é fria nem técnica, é orgânica, viva. Não descreve uma relação distante, nem fala de um contrato assinado ou de um ritual vazio. Fala de uma união constante, de um fluxo ininterrupto de vida. Um ramo não se esforça para produzir fruto por si só. Sua principal tarefa é uma só: permanecer conectado. Assim, também nós. Não somos chamados a fabricar fruto por esforço humano, mas a manter uma conexão íntima com a fonte de toda a vida, o próprio Cristo. A palavra que Jesus usa para permanecer, meno, não sugere um ato ocasional ou esporádico. Não é uma visita rápida, nem uma conexão intermitente. Implica uma decisão diária, contínua, de permanecer, de habitar, de viver nessa relação. Não basta ter começado bem uma vez. É uma escolha constante de manter o coração perto dele. E nessa permanência diária, natural e silenciosamente, a vida dele flui em nós, levando-nos a produzir o fruto que jamais poderíamos gerar por conta própria. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele revela uma das verdades mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, libertadoras. Não podemos sustentar a vida espiritual, não podemos produzir fruto verdadeiro, não podemos encontrar propósito duradouro se tentamos viver desconectados.
Nosso design original é de dependência, não de autonomia. E é nessa dependência, longe de nos enfraquecer, que encontramos nossa verdadeira força, nosso propósito, nossa identidade. O fruto que Jesus promete não é resultado de esforço frenético. Surge naturalmente da conexão mantida. Assim como o ramo não se desespera tentando dar uvas, nós também não precisamos nos angustiar tentando forçar resultados. Nossa tarefa é simples, mas profunda: permanecer nele. A seiva, a vida de Cristo, fará o resto. Nos dará a paciência onde havia impaciência, paz onde havia ansiedade, amor onde havia ressentimento. E esse fruto não será apenas para nosso benefício. Será para alimentar, curar e abençoar os que estão ao nosso redor. Nesse contexto, Jesus também fala da poda. Às vezes, as dificuldades que enfrentamos não são sinal de abandono divino, mas parte do processo amoroso de Deus para nos tornar ainda mais frutíferos. A poda dói, sim, porque envolve cortar, purificar, desprender-se do que atrapalha. Mas cada corte é guiado por mãos espertas que enxergam o potencial escondido que ainda vai florescer. E cada dificuldade tem o propósito de intensificar nossa conexão com a videira, não de nos afastar dela. Permanecer implica reciprocidade, nós nele e ele em nós. Não estamos sozinhos tentando nos segurar. Ele também se mantém firme, nos abraçando. Essa conexão redefine quem somos. Já não somos galhos isolados tentando sobreviver. Somos extensões vivas de Cristo. A vida dele é nossa vida. O propósito dele é nosso propósito. A força dele flui na nossa fraqueza. O fruto que damos também não é para nossa própria glória ou satisfação. É para os outros. É para refletir o coração de Cristo em um mundo faminto por vida verdadeira. É para sermos canais do seu amor, da sua verdade, da sua graça. Em cada conversa, em cada ato de serviço, em cada momento silencioso de oração. A abundância que Jesus promete não é uma vida de mera sobrevivência. É uma vida transbordante. Ele não nos chama para um cristianismo seco, exausto, frustrado. Ele nos chama para uma vida cheia, vibrante, que brota de uma fonte que nunca se esgota. Para que tenham vida e a tenham em abundância. Disse ele em João 10, versículo 10. Talvez hoje você possa se perguntar: em que áreas da minha vida tenho estado desconectado? Onde tenho tentado produzir fruto na minha própria força? Onde esqueci que minha única tarefa real é permanecer? E o convite está aberto. Reconecte-se, renda-se de novo. Permita que a vida de Cristo flua sem obstáculos dentro de você. Porque quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, quando decide permanecer em Jesus, você não apenas recebe o que precisa, você recebe vida verdadeira, vida abundante, vida que gera fruto eterno, exatamente no momento perfeito. Número 12. Fé antecipatória. Existe uma força silenciosa que sustenta tudo aquilo que não conseguimos ver. Uma certeza que respira na alma quando tudo o mais falha. Hebreus 11 nos lembra que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não se trata de um desejo otimista ou de uma esperança vaga. É uma percepção real, tão sólida quanto o chão que pisamos. A palavra usada para certeza, hipóstase, fala de algo substancial, de uma convicção firme que sustenta a esperança como uma coluna sustenta um teto. É ver o invisível, não com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. E quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, essa fé te conduz a receber, no momento exato, aquilo que os seus olhos ainda não podem contemplar. A fé autêntica não vive dependendo de evidências imediatas. Ela é capaz de agir com base em uma promessa que ainda não se materializou. Foi assim que caminharam os antigos, aqueles de quem o autor de Hebreus diz que alcançaram bom testemunho. Abel ofereceu seu sacrifício antes de ver o favor que lhe seria concedido.
Enoque andou com Deus, mesmo vivendo em um mundo que se afastava cada vez mais dele. Noé construiu uma arca por anos, sob céus azuis, porque acreditou em uma advertência que seus sentidos não podiam comprovar. A fé, portanto, não espera que as circunstâncias se alinhem para obedecer. Ela obedece primeiro, confiando que a fidelidade de Deus se manifestará em seu tempo. Essa certeza começa com um reconhecimento fundamental. Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Não podemos agradar a Deus se não vivermos a partir dessa convicção profunda. Sem fé é impossível, não difícil, não improvável, impossível agradar a Deus. Porque o relacionamento com Ele não é meramente intelectual, é espiritual. E a fé é esse sexto sentido que nos conecta a realidades superiores, que nos permite caminhar por um mundo onde a lógica humana não compreende os movimentos divinos. Não é irracional, é supra-racional. Vai além dos limites dos nossos 5 sentidos. Cada exemplo bíblico apresentado em Hebreus mostra que a fé verdadeira não é imune ao tempo nem às provações. Abraão esperou décadas para ver o filho prometido. Moisés renunciou ao conforto do palácio para seguir um chamado que envolvia sofrimento. Sara riu de incredulidade antes de ver seu ventre estéril dar à luz o herdeiro da promessa. A fé deles não foi perfeita, mas foi perseverante. Foi uma fé que amadureceu no cadinho da espera, da dúvida, da luta. E assim também Deus permite que nossa fé seja forjada, não para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer. A fé não é uma energia positiva flutuando no ar. É uma confiança pessoal no caráter de um Deus que já demonstrou ser fiel. Quando olhamos para trás, vemos sua mão, vez após vez, protegendo, provendo, redimindo, restaurando. Cada ato de fidelidade no passado é combustível para a fé de que precisamos hoje. Cada vez que lembramos de como Deus nos sustentou antes, podemos enfrentar o presente com a certeza de que, mesmo sem ver, Ele continua agindo. E a recompensa prometida não é apenas bênção material, embora Deus se alegre em suprir nossas necessidades. A recompensa maior é Ele mesmo, é sua presença, sua voz, sua paz, que excede todo entendimento. É saber que, aconteça o que acontecer, estamos seguros em suas mãos. É descobrir que a verdadeira riqueza não está no que obtemos, mas em quem nos acompanha. A fé, então, não nos desconecta da realidade. Ela nos conecta a uma realidade mais profunda. Ela nos ensina a caminhar sobre as ondas, a continuar semeando mesmo quando o solo parece seco, a continuar crendo mesmo que o céu continue nublado. Ela nos transforma em peregrinos, em um mundo que não é nosso destino final, e em testemunhas vivas de um reino que já está em ação, mesmo que ainda não seja visto em plenitude. Talvez hoje existam promessas que parecem distantes, orações que ainda não foram respondidas, sonhos semeados que ainda não brotaram. Talvez seus olhos só vejam incertezas, mas se hoje você decidir colocar sua vida mais uma vez nas mãos de Deus, se decidir caminhar por fé e não por vista, você descobrirá que Ele te dá exatamente o que você precisa, no momento certo. Não porque você forçou com sua própria força, mas porque a fidelidade dele é maior que a sua espera. E o seu amor é mais real que qualquer obstáculo que você possa enfrentar. E esse é o glorioso caminho da fé. A fé que vê o invisível. Número 13. Pastoreio divino. Existe uma promessa que atravessa gerações e corações cansados com a força de uma ternura inabalável. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim começa o Salmo 23, uma das declarações de confiança mais profundas já pronunciadas. Não diz que nunca teremos necessidades, mas que, tendo o pastor, nunca nos faltará o que é verdadeiramente essencial. Porque quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele não apenas provê, Ele se torna a própria fonte de tudo o que você precisa no momento perfeito.
A metáfora do pastoreio não é acidental. Fala de uma relação de cuidado total, onde o pastor assume responsabilidade completa pelo seu rebanho. As ovelhas não planejam seus caminhos, não buscam sua comida, não se protegem sozinhas. Sua segurança está em permanecer próximas de quem as guia. Assim também nós. Não fomos criados para andar sozinhos, resolvendo a vida na nossa própria força. Fomos desenhados para caminhar guiados, alimentados e protegidos por um pastor que conhece cada trilha melhor do que nós mesmos. Quando Davi diz, "Nada me faltará", ele não está descrevendo uma vida sem desafios. Ele próprio conheceu a fome, a perseguição, a traição. Mas sua certeza não estava em ter tudo resolvido, e sim em saber que o Deus que estava com ele supriria cada necessidade, em cada etapa, da forma exata como fosse necessário. Não era a ausência de problemas que garantiam sua paz, mas a presença do pastor em meio a eles. O Salmo nos conduz por um caminho que começa pelas necessidades mais básicas: descanso, alimento, água. Deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus não nos dá apenas o suficiente para sobreviver. Ele nos oferece o que é refrescante e restaurador. Num mundo que exige cada vez mais de nós, Ele nos convida a descansar, a sermos renovados, a encontrar alimento para a alma tanto quanto para o corpo. Mas o Salmo não para no conforto. Ele avança e fala do vale da sombra da morte. Um lembrete de que, mesmo seguindo o melhor pastor, caminharemos por lugares escuros. No entanto, a promessa não é que você evitará os vales, mas que não os enfrentará sozinho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É a companhia dele, e não a ausência de perigos, que nos dá coragem. A vara e o cajado são símbolos poderosos dessa presença ativa. A vara protege contra o inimigo. O cajado guia o rebanho que tende a se desviar. Assim Deus nos guarda dos perigos que não vemos e nos corrige com suavidade quando nossos passos saem do caminho. Seu cuidado não é passivo, é intencional, firme e cheio de amor. Em seguida, o cenário muda novamente. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mesmo em meio à oposição, Deus não apenas nos defende, Ele nos honra. Prepara uma mesa, um banquete, diante daqueles que gostariam de nos ver cair. Sua provisão não se interrompe em tempos de batalha. Na verdade, brilha ainda mais. A unção com óleo na cabeça fala de restauração, consagração e cura. Não é só provisão para o corpo cansado, é renovação para a alma ferida. E o cálice transbordante não sugere uma medida justa ou limitada. Fala de uma abundância que vai além, que não apenas enche, mas transborda e alcança outros ao redor. Por fim, o Salmo culmina com uma promessa eterna. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Desde o primeiro passo nos pastos verdes até o descanso final na casa de Deus, todo o arco da salvação está desenhado aqui. Não somos apenas cuidados temporariamente, somos conduzidos à comunhão eterna. Hoje, você pode olhar para a sua vida e se perguntar: em que momentos você viu a mão do pastor? Em que descansos? Em que vales sombrios? Em que batalhas inesperadas sua vara e seu cajado te sustentaram? Porque quando você coloca sua vida em suas mãos, quando decide confiar no pastor e não nos seus próprios recursos, você descobre que nada do que é verdadeiramente necessário te faltará. Você descobre que sua provisão, sua direção e seu amor não falham, e que, passo a passo, Ele sempre te dá exatamente o que você precisa, no momento perfeito. Número 14. Paternidade perfeita. Quando Jesus falou sobre a oração em Mateus 7, Ele não falou de forma fria ou distante. Falou como quem conhece a essência do coração de Deus. Pedi, e dar-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras não são sugestões tímidas, são um convite apaixonado para nos aproximarmos, buscarmos, insistirmos, porque nosso Pai não apenas ouve, Ele responde. Não de qualquer maneira, não de forma indiferente, mas dando-nos exatamente o que precisamos, no momento perfeito. A estrutura do ensino de Jesus é progressiva. Não se trata de um ato isolado, mas de um padrão de busca persistente. Pedir implica reconhecer uma necessidade. Buscar exige uma ação ativa. Bater envolve uma perseverança que não desiste diante de portas fechadas. Jesus está descrevendo um coração que confia no caráter de quem escuta. Não um Deus distante, incomodado com nossas súplicas, mas um Pai próximo que se alegra quando nos aproximamos como filhos confiantes. Mas a promessa não termina apenas na ação de pedir, buscar e bater. Há uma garantia que a acompanha. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Não nos é dito que tudo será respondido exatamente como esperamos, mas sim que sempre haverá resposta. E essa resposta, ainda que diferente da nossa expectativa, sempre será o melhor para nós. Jesus usa um argumento poderoso para reforçar essa verdade. Ele nos compara com pais humanos. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o filho pão, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo peixe, lhe dará uma serpente? E então faz um contraste decisivo. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse quanto mais sublinha que, se até pais humanos imperfeitos desejam o bem dos filhos, quanto mais Deus, que é o próprio amor perfeito, não nos abençoaria com o que é melhor. A expressão sendo maus não visa nos humilhar, mas nos colocar em perspectiva. Reconhece que, mesmo com nossa natureza caída, existe em nós o instinto de proteger e prover os que amamos. Se isso é verdade sobre nós, com todas as nossas falhas, como poderíamos duvidar da bondade de um Pai Celestial infinitamente perfeito? O detalhe de que Deus promete dar boas coisas, e como destaca Lucas 11:13, o Espírito Santo, revela algo ainda mais profundo. Deus não responde apenas com aquilo que pedimos literalmente. Às vezes, em sua sabedoria, Ele nos dá algo melhor, algo que nem sabíamos que precisávamos. O bem que Deus nos dá nem sempre coincide com nossos desejos imediatos, mas sempre satisfaz nossas verdadeiras necessidades. Essa perspectiva transforma a forma como entendemos a oração. Não é uma negociação onde tentamos convencer Deus a nos atender. É uma conversa de filhos com seu Pai, uma relação de confiança, onde podemos abrir o coração com nossos desejos, lutas e alegrias, sabendo que seremos ouvidos e cuidados com amor perfeito. A persistência que Jesus ensina também tem um propósito mais profundo: forjar nosso caráter. Aprender a continuar pedindo, buscando e batendo, mesmo quando a resposta parece demorar, nos molda. Ensina-nos paciência, perseverança, humildade e dependência. E nesse processo, nossos próprios desejos são refinados, purificados, até que passamos a desejar não apenas o que queríamos no início, mas o que Deus sabe que de fato precisamos. Orar, compreendendo Deus como Pai, também rompe as correntes da mentalidade de orfandade. Não precisamos nos aproximar temendo, questionando se somos dignos de ser ouvidos. Nos aproximamos como filhos amados, sabendo que nosso lugar no coração dele não depende do nosso desempenho, mas do seu amor incondicional. Muitas vezes, nossas dúvidas sobre a bondade de Deus não nascem do que ele fez, mas de feridas profundas causadas por relacionamentos humanos quebrados. Pais terrenos ausentes, rígidos ou inconsistentes podem distorcer nossa imagem de Deus. Mas Jesus nos convida a olhar para cima, a curar essa imagem,
a descobrir no Pai Celestial uma bondade que não falha, um amor que não decepciona. Hoje, seja qual for sua necessidade, seu anseio ou sua dor, lembre-se, você não está falando com um juiz indiferente, nem com um funcionário ocupado. Você está falando com seu Pai. E quando você coloca sua vida em suas mãos, quando confia como um filho que sabe que é amado, descobre que Ele não apenas ouve, mas te dá exatamente o que você precisa, da melhor forma, no momento perfeito. Número 15. Restauração final. A esperança cristã não é um consolo vago, nem uma fuga da realidade. É a certeza de que chegará o dia em que tudo o que foi quebrado será restaurado de forma perfeita e eterna. Apocalipse 21 nos convida a contemplar esse futuro prometido. Um futuro onde o próprio Deus estará conosco, não como uma presença distante, não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade tangível e gloriosa. Não será apenas que receberemos bênçãos. O maior presente será sua própria presença, vivendo entre nós, como no princípio, como no Éden, mas agora de forma irrevogável. Quando João escreve que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ele não está falando de um consolo superficial. Cada lágrima, cada ferida, cada perda, cada dor que talvez ainda hoje pesa em nosso coração, será pessoalmente tocada e redimida pelo próprio Deus, aquele que viu cada sofrimento em seu tempo. Não haverá choro reprimido, nenhuma dor escondida que fique sem resposta. Cada lágrima será considerada, cada ferida será curada, de forma completa e definitiva. E não será apenas consolo, será uma transformação total da existência. E já não haverá morte. Pense nisso, nunca mais despedidas, nunca mais separações, nunca mais luto, nunca mais cemitérios, nunca mais o medo de perder quem amamos. A própria morte, essa sombra que persegue a humanidade desde a queda, será abolida para sempre. Assim como hoje o ciclo da vida parece inevitável, na nova criação, a vida eterna será o inevitável. E a morte será apenas uma lembrança distante, incapaz de nos tocar novamente. Quando Deus declara, eis que faço novas todas as coisas, Ele não fala de uma simples reforma do que já existia, mas de uma recriação gloriosa. Não será apenas que nossas vidas serão consertadas. Será que tudo será feito novo, perfeito, sem mancha, sem ferida, sem imperfeição. Aquilo que hoje só conseguimos imaginar nos nossos momentos mais altos de alegria será a nossa realidade cotidiana. O incompleto será completado, o torto será endireitado, o que foi perdido será redimido de formas que nem somos capazes de prever. A instrução que diz, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, é um âncora para a nossa fé. Não são sonhos otimistas, são promessas firmes, inabaláveis, absolutamente confiáveis. Num mundo onde tantas palavras humanas falham, onde tantas promessas são quebradas, Deus quer que saibamos que estas palavras, que falam da nossa restauração final, são seguras. Podemos construir nossa esperança sobre elas sem medo. A visão da Nova Jerusalém não é apenas um símbolo, é uma antecipação real daquilo que nos espera. No meio dos sofrimentos presentes, das perdas que parecem insuportáveis, essa promessa é uma luz que nunca se apaga. Saber que tudo será feito novo não apaga a dor do presente, mas a coloca em perspectiva. Nos lembra que não estamos caminhando para um fim trágico, mas para uma restauração gloriosa. E essa restauração não será apenas pessoal. Toda a criação será renovada. Os céus e a terra serão refeitos. Cada partícula, cada canto do universo carregará a marca da redenção. A maldição que recaiu sobre a criação será removida e tudo voltará a vibrar com a vida e a alegria de Deus. Quando Deus fizer sua morada definitiva entre nós, não haverá distância, não haverá separação. Viveremos em comunhão perfeita com Ele. Não precisaremos de templos, porque Ele será o nosso templo. Não precisaremos do sol nem da lua, porque a sua glória nos iluminará.
Não haverá noite, porque a luz da sua presença será eterna. Será o cumprimento completo do desejo que pulsa em todo o coração humano. Estar finalmente em casa, totalmente amados, plenamente vivos. E então, as palavras, as primeiras coisas passaram, terão seu significado completo. Tudo o que hoje pesa sobre nós, tudo o que parece interminável, será visto como algo distante, superado, absorvido por uma glória tão grandiosa que as feridas do passado não poderão se comparar. Hoje, talvez, a dor pareça a realidade mais concreta, mas a verdade eterna é que Deus tem a última palavra, e essa palavra é vida, é redenção, é restauração perfeita. Quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, quando confia em seu plano, você descobre que até mesmo as lutas atuais estão destinadas a ser ofuscadas pela glória que virá. Ele te dá força para hoje, propósito para o caminho e uma promessa invencível para o futuro. E no momento perfeito, Ele fará novas todas as coisas. E tudo aquilo que hoje você vê como perda ou dor, será redimido em um bem eterno que jamais se apagará. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.